Nesta série de entrevistas com especialistas e autoridades sobre saneamento básico no país, hoje o Instituto Trata Brasil está recebendo aqui o secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Leodegar Skoski. Secretário, para esse segundo bloco de conversa aqui, vamos só voltar àqueles números dessa pesquisa. O SNIS vai ser divulgado esta semana já, agora ainda em agosto, é isso? Nós estamos já com o SNIS pronto, o SNIS referente a 2009, o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que é um diagnóstico que já está no 15º relatório, que é o que estamos divulgando agora, aqui, em água e esgoto. E o 8º relatório do resíduo sólido. Resíduo sólido é novidade agora. Não, os dois relatórios relacionados a 2009, eles já vêm repetindo. O resíduo sólido já é o 8º relatório, o 8º ano já. E água e esgoto é o 15º. O SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que era feito com apoio de um programa internacional, nós estamos agora internalizando esse programa. Vai se chamar SINISA, até a própria lei de saneamento, até o final do ano queremos estar com ele consolidado. E eu acredito que mais um ano ou dois, no máximo, nós estaremos universalizando as informações, ou seja, o diagnóstico vai abranger todos os municípios brasileiros, em água e esgoto e também no resíduo sólido. Porque era feito com uma amostragem eleita pelo próprio Ministério. O Ministério dirigia para 500, 600 municípios e solicitando informação, então era uma amostragem. Porque nós temos 3 diagnósticos que se destacam no Brasil. O IPEA, que faz pelo domicílio. A PNSB, o IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, é feito pelo cidadão. E o SNIS quem responde é o município, a companhia municipal, o município. Então, o objetivo é fazer com que todos os municípios brasileiros respondam ao SNIS. Nesse relatório já tivemos um grande avanço. Em água, eu diria que já está quase universalizado. Tá, mas dos 500, mais de 5.500 municípios brasileiros, quantos responderam objetivamente? Neste relatório de 2009, em água, foi 4.800 municípios, que representam 97% da população brasileira. Então, só não respondeu 700 municípios, por isso, que representam 3% da população. Então, em água, as informações estão quase universalizadas. Em esgoto, nós chegamos a 2.700 municípios que responderam. E aparece esse volume que é destaque interessante, que os municípios, 670 municípios desses 2.700, confessam que não tem esgoto, que é zero cobertura de esgoto. Isso é um dado interessante porque os municípios escondem a realidade. Zero de esgoto eu posso entender, zero de coleta, é claro, não existe menos coleta, tratamento ainda. Tratamento nem pensar. No resíduo sólido, os números foram um pouco abaixo do que responderam, porque o lixo, os municípios não querem confessar que tem lixão. E a grande pergunta que temos, e fizemos uma pesquisa pelo IBGE, e não conseguimos ainda avaliar quantos lixões que tem no Brasil. Nós presumimos aí que tem de 2.500 a 3.000 lixões no Brasil. Mas a gente faz questionamento ao município e ele responde que tem um aterro sanitário, um aterro controlado. Mas a gente sabe que a maioria não é lixão. necessariamente Então, é o aterro município... nem sanitário, nem controlado. Nem controlado. É lixão. Então, o município, para não confessar que tem um lixão, ele omite ou não responde. Tal. E nós estamos criando alguns mecanismos aí que os municípios que não responderem aos questionamentos do SNIS também serão penalizados e não vão receber recurso federal, para que a gente possa, num prazo não muito longo, ter as informações universalizadas aí nas 4 modalidades, água, esgoto e no lixo, para que esse diagnóstico passe a ser realmente uma radiografia exata da realidade brasileira aí nas 3 modalidades. Secretário, inclusive, um dado interessante, conversando com os técnicos aí, os nossos grandes ilustres autoridades do saneamento, pessoas assim, que conhecem a realidade do saneamento no mundo, confessam que o SNIS é um dos mecanismos de diagnóstico mais robusto do mundo em termos de qualidade, em termos de potencialidade. O que nós precisamos agora é garantir que ele seja, essas informações sejam universalizadas, por isso nós vamos ter uma ferramenta muito importante para avaliar a realidade do saneamento no Brasil. Por que o prefeito responde de água e não responde de esgoto?
Por que teve mais respostas? Talvez aí já comecem pela realidade do esgoto no município, que é precária, então ele não quer confessar que existe essa precariedade. Mas é o mesmo questionário? É o mesmo questionário. É simultâneo, ele responde para a água, ele responde para o esgoto. Como a realidade da água é bem mais positiva, ele se sente à vontade para responder. O prefeito gosta da boa notícia, é isso? Ele quer dar boa notícia, não quer confessar que tem zero de esgoto, que tem um lixão no município. Mas para nós é fundamental que tenhamos essa radiografia, porque quando o município vai ser selecionado para recurso, um dos parâmetros que é utilizado para garantir o recurso do município é o índice de cobertura. Se ele tem zero de cobertura, ele é prioridade. Se ele já tem 20%, 30%... Ele está fazendo uma política torta, vesga, contrária ao interesse do município. Ele tem que confessar que não tem para poder se credenciar o recurso. Se ele é zero, claro, ele passa a ser uma prioridade. Prioridade. Agora, se ele não confessa, ele já está fugindo da sua obrigação como dirigente municipal. Secretário, esse me parece ser um problema do gestor municipal, de confessar ou não se tem ou não problemas e de uma maneira muito ruim de entender a própria administração. O senhor falou, inclusive, que se ele tem um problema, se ele confessa, ele entra na lista de prioridades para receber recurso federal. Agora, olhando para a gestão federal, eu tenho a FUNASA, que é do Ministério da Saúde, tem um orçamento aproximado de 5 bilhões de reais para cuidar de 4.800 cidades, do saneamento de 4.800 cidades com até 50 mil habitantes. Olha para o Ministério das Cidades, que tem um orçamento maior, inclusive gente técnica muito mais capacitada, voltada para o assunto, que cuida das maiores cidades brasileiras. O Ministério das Cidades não é de todas as cidades, então? Não, o PAC, quando foi concebido em 2007, o objetivo era as grandes concentrações urbanas, regiões metropolitanas inicialmente, que são 11 no Brasil, e o objetivo seria atender o maior volume de pessoas com os recursos naquela fase, porque o PAC foi lançado para um projeto que não é preventivo, é curativo, é tentar resolver essa chaga que existe no Brasil, que é a deficiência aí do saneamento, principalmente do esgoto. E depois foi expandido para as capitais brasileiras, porque alguns estados iam ficar de fora, não estão nas 11 regiões metropolitanas, então todas as capitais passaram o passo seguinte a ser atendidos no PAC em 2007. E foi criada uma divisão onde os municípios pequenos ficariam na FUNASA, que começou ali com problemas de área de quilombolas, indígenas, com algum problema dessas doenças, malária e tal, que começou na FUNASA e foi expandido então um valor, na época, 4 bilhões para municípios menores, que seria atendido para a FUNASA, e onde tem uma menor, mesmo sendo quase 5 mil municípios, tem uma menor concentração populacional. Os 700 municípios que estão sendo atendidos pelo Ministério das Cidades representam 62% da população brasileira, que é onde existe já o maior problema da falta de saneamento. Os municípios pequenos, claro, eles têm os seus problemas, são pequenos problemas, que precisamos também atender, porque eles vão se transformar amanhã em grandes problemas. Né? Então a ideia inicialmente foi essa, a grande concentração urbana e tentar priorizar esses municípios nessa linha de consertar os erros aí acumulados na história pela falta de saneamento. Então, criou-se essa divisão, o Ministério das Cidades está evoluindo muito bem com essa proposta, né? Insisto, são 62% da população brasileira, tem também municípios pequenos, mas desde que estejam nas regiões metropolitanas, as áreas conurbanas, tem muitos municípios abaixo de 50 mil habitantes, que são atendidos também pelo Ministério das Cidades, mas há em torno de 750 municípios do Ministério das Cidades, o restante na FUNASA. E a ideia é manter isso até que possamos ter uma cobertura razoável nesses municípios maiores, onde os problemas são mais graves. Mas tem corpo técnico no Ministério da Saúde para entender o pequeno município? A FUNASA está fazendo agora uma seleção, que é nós chamamos do Grupo 3, que é esses municípios abaixo de 50 mil habitantes. Nós estamos fazendo 1 bilhão, lá, como eu disse já, no Ministério da Cidade para financiamento, e a FUNASA também está fazendo uma seleção que está adotando o mesmo critério do Ministério da Cidade.
através de carta consulta, está fazendo avaliação de todas as propostas. Estamos exigindo que cada proponente desse ele tenha seu projeto, que é uma condicionante a partir do PAC 2, a partir da seleção que foi feita em dezembro do ano passado, no PAC 2, do Ministério da Cidade. Nós exigimos o projeto, que acreditamos a exigência do projeto ela vai criar alguns entraves para que os municípios contratem esse recurso, mas vai qualificar esses contratos, porque o que aconteceu no PAC lá atrás? Eram os municípios que se credenciavam a buscar recursos federais, municípios, estados, companhias estaduais, e afirmavam que tinha projeto, e na hora não tinha. Tem situação ainda de 2007, onde a obra não deslanchou porque falta projeto. Não tem ainda projeto. 4 anos após, ainda não tem projeto. E a exigência do Ministério das Cidades, que agora também está sendo feita na FUNASA, que para ser contemplado o município, o estado, a companhia estadual tem que ter o projeto, acreditamos que vai agilizar a execução das obras, né, que na média está em 5 anos no PAC, e também vai melhorar, vai qualificar essas obras, porque muitas delas foram selecionadas e teve gente que chegou a selecionar, a licitar a obra sem projeto, só um anteprojeto, uma planilha de custos, e simplesmente licitou e foi executar o projeto no andamento da obra. É difícil de raciocinar como é que uma obra com volumes elevadíssimos de recursos possa ser executada sem projeto. Nós estamos conversando com o Leodegar Tiscoski, que é secretário nacional de saneamento ambiental do Ministério das Cidades. Hoje é o nosso convidado aqui do Instituto Trata Brasil, nesta série de entrevistas sobre saneamento básico pelo país, com autoridades especialistas. A gente volta para o último e terceiro bloco em instantes.